Qual é a lei máxima do Brasil? A Constituição Federal. Pois muito bem, existe um acordo internacional firmado do Brasil com a ONU e com todos os países socialistas que o Brasil, sob determinado perigo ou uma catástrofe, como o caso da Zika, por exemplo, o Brasil pode acolher uma legislação internacional. E essa legislação internacional, sobre um determinado argumento, ficaria abaixo da Constituição brasileira. Isso significa que essas legislações podem, abaixo da Constituição brasileira, agir sobre todas as prerrogativas. Isso é o socialismo. Isso é o PSDB. O PT é um partido mais grosseiro, é um partido de viés totalitarista. O PSDB é tão ou mais perigoso que o PT. Porque o PSDB faz todos esses acordos em nome de um sistema de ordem social. Ora, muito bem, para finalizar, vamos entender o que o socialismo vai prometer para nós. Eu fiz aqui uma listagem. Em primeiro lugar, é preciso entender que o socialismo é um sistema internacional. Diferentemente do comunismo, o socialismo não vai agir localmente. Os países socialistas não têm o menor apreço pela ideia de nação, o menor apreço pela ideia de pátria. Eles são transnacionais. Transnacionais. Toda a estratégia deles é agir entre nações, não é agir para favorecer o sistema da nação. Muito pelo contrário, eles agem e eles criam argumentos para destruir a soberania nacional. Eis o que está em pauta. Então, o socialismo é um sistema internacional. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. O socialismo, como o comunismo, o nazismo e o fascismo, prometem à população um jargão, alguma coisa que eles chamam de justiça social. Entenda que justiça social é esta lei que eles determinam que é, e não a lei de justiça mesmo. Eles vão criar uma outra justiça e um outro conceito de sociedade. Como é que funciona o socialismo? Para ele funcionar, ele tem que exterminar o capitalismo. Por quê? Porque ele vai passar a ação capitalista para a mão de poucos oligarcas. Então ele vai manter o sistema de mercado aparentemente funcionando, mas esse mercado funcionará na mão de umas poucas pessoas. Então essas poucas pessoas deterão um monopólio de tudo. Von Mises, por exemplo, em 1922, o austríaco Von Mises, no seu livro chamado Socialismo, ele já havia argumentado e mostrado que o socialismo é um sistema que absolutamente não funciona. Ele não tem base de funcionamento. Ele destrói o mundo em pouco tempo. O socialismo tem um sistema centralizado de poder. Em lugar do livre mercado, então quando se fala que o Fernando Henrique promoveu acordos de livre mercado, isso é uma mentira cabal e absoluta. O socialismo centraliza a atuação do mercado. Ele vai criando esses pequenos oligopólios. Daí o processo de corrupção é fundamental, porque eles elegem determinadas empresas e essas empresas passam a deter o monopólio do mercado, para que a população tenha uma aparência de funcionalidade liberal. Na verdade, isso não existe. O que prevalece no socialismo? No socialismo vai prevalecer a lei do governo. O governo tem autoridade máxima legal, e não prevalece o governo da lei, ao contrário de uma república e ao contrário de um capitalismo correto. No capitalismo correto existe a lei. No socialismo não, é o governo que manda. É o governo que faz as leis e todas as leis de mercados têm que obedecer ao governo. Então ele inverte o processo. No curso dos anos, no que o socialismo se transforma? O socialismo se transforma na tirania de uma oligarquia. É isso que pode ser visto, por exemplo, com o nacionalsocialismo de Hitler. É isso que aconteceu em Cuba, é isso que aconteceu na Albânia, é isso que aconteceu na Coreia do Norte. Então, o Brasil nunca foi um país capitalista. Nunca foi. O Brasil sempre foi um país patrimonialista. Então, nós não temos sequer noção do que é patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? Fazendo um paralelo rápido para nós concluirmos. Os ricos, as famílias mais ricas dos Estados Unidos
fizeram a sua fortuna através do capital, do capitalismo. Isso significa que os ricos americanos não dependem do Estado, dos Estados Unidos, para ser rico. Eles fizeram a sua fortuna pelo esforço próprio. Os ricos brasileiros, até hoje, as 15 famílias mais ricas do Brasil, fizeram a sua fortuna baseado no sistema patrimonialista. Eles usam de licitações, eles usam de mecanismos legais, e vocês vejam que se essas empresas, grandes empresas, como por exemplo as grandes construtoras, não estiverem participando de licitações do governo federal, elas quebram. Isso significa que elas não têm fôlego de capital. É tão simples quanto isso. Os bancos, se o governo brasileiro deixar de incentivar os bancos, os grandes bancos, mesmo os privados, quebram. Isso significa que eles não têm fôlego de mercado. É completamente diferente. Então, no Brasil, nós temos a seguinte condição. Os grandes ricos fizeram a sua fortuna através da tomada do sistema. Eles precisam do Estado para sobreviver. A classe média incentiva grandemente os seus filhos para serem funcionários públicos, portanto precisam do Estado para viver, e a classe baixa atualmente vive de Bolsa Família. Portanto, nós temos as 3 classes brasileiras que dependem do Estado. Essa é a razão cada vez maior pela qual as propostas sociais vão tendo cada vez mais adesão, porque as 3 classes brasileiras dependem cada vez mais do Estado. Isso é uma anomalia. Nos Estados Unidos isso não existe em nenhum lugar. E nos outros lugares do mundo também.